E aí pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer a demonstração do ângulo central e ângulo inscrito numa circunferência, certo? Então quando você está estudando essa relação aí de ângulo central e ângulo inscrito numa circunferência, você sabe que o ângulo inscrito é metade do ângulo central, certo? Se você não sabe, você vai aprender hoje, porque eu vou fazer a demonstração aqui, certo? Só que para mim fazer a demonstração do ângulo central e do ângulo inscrito, eu vou usar o teorema da asa delta, certo? Então, para a aula ficar completa, a primeira coisa que eu vou fazer é a demonstração do teorema da asa delta. E aí depois eu faço a demonstração de ângulo central e ângulo inscrito, beleza? E essa aula vai ficar bem completa, porque para mim fazer essa demonstração, eu vou ter que fazer a demonstração por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, certo? Então, quando a gente está falando de geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, certo? Então, vai ser sempre 180 graus. Então, vamos fazer isso daí. Então, a primeira relação aqui, vou colocar aqui, a primeira situação. A primeira situação, eu vou fazer a demonstração por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, certo? Então, você vai fazer um triângulo. Você vai fazer um triângulo aqui. Então se faz um triângulo, beleza? Faz um triângulo aí, de vértice A, B e C. E aí o que você vai fazer? Você vai prolongar o lado desse triângulo aqui, ó, na base, certo? Você vai prolongar esse lado aqui e vai prolongar esse lado aqui, na base desse triângulo. Então, prolongando esse lado aqui e prolongando esse lado aqui, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no vértice A e vou traçar uma reta paralela à base BC, certo? Isso daí é um axioma, certo? Se você tem uma reta e você tem um ponto fora dessa reta, que é esse caso aqui, ó, você tem uma reta e um ponto fora da reta. Então existe uma única reta que passa por esse ponto, certo? Existe uma única reta que passa por esse ponto que é paralela à base aqui desse triângulo, BC. Isso daí é um axioma. Então, vou traçar aqui essa reta, certo? Então, só para facilitar a nossa vida, essa reta aqui eu vou chamar de R, e essa reta aqui é S, certo? Então, a reta R é paralelo a S, beleza? Bom, aí qual que é a ideia aqui? Então, vamos colocar alguns ângulos aqui para a gente fazer a demonstração, né? Vamos chamar esse ângulo aqui, pessoal, de θ, certo? Só que se esse ângulo θ ele está aqui também, certo? É a ideia lá de ângulos alternos e internos, né? Então o θ está aqui. Pô, mas por que que o θ está aqui? Se o θ está aqui, né? Que eu chamei aqui de θ, por que se ele está aqui, ele está aqui? Pessoal, congruência de triângulos, certo? Congruência de triângulos. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó.
vai pegar aqui, ó, e vai traçar uma altura aqui até chegar ao vértice C, certo? Então você traça uma altura aqui, ó. Certo? Então, vamos supor aqui que eu não sei que ângulo é esse, certo? Eu não sei que ângulo é esse, tá? Então eu chamei aqui de θ. Eu quero mostrar para vocês que aqui é θ também. Então eu traço uma altura, certo? Em relação ao vértice C aqui. E eu traço uma altura também aqui, ó. Do vértice A até a base desse triângulo. Certo? Então aqui forma 90 graus também. Bom, aí formou dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho 90 graus, porque é a altura. Aqui também eu tenho 90 graus, porque aqui também é a altura aqui em relação ao vértice C. Certo? Tracei a altura aqui, ó. Então 90 graus e 90 graus. A altura para ambos os triângulos é a mesma, né? A altura para ambos os triângulos é a mesma. Então aqui vale Hzinho, essa altura aqui também vale Hzinho, a mesma altura. Bom, então ele tem a mesma altura e eles também têm a mesma hipotenusa, certo? Aqui a hipotenusa deles aqui, ó. Certo? Então eles têm a altura iguais e eles compartilham a mesma hipotenusa, certo? Então eles compartilham a mesma hipotenusa e têm a mesma altura. Bom, se eu tenho dois lados iguais, então entra no critério de congruência de triângulos. Se eu tenho dois lados iguais, então o terceiro tem que ser igual. Então esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, certo? Então esses triângulos aqui são congruentes, ou seja, eles são iguais. Se eles são iguais, esse θ aqui, que está olhando essa altura, eu tenho que ter o mesmo ângulo que está olhando a mesma altura aqui, ó, porque são triângulos iguais. Se eles são iguais, quem está olhando a altura aqui tem que ser o mesmo valor de ângulo aqui, quem está olhando essa altura aqui, certo? Então tá aí provado, né, que os ângulos alternos e internos são iguais, né? Se o θ está aqui, o θ está aqui, porque aqui o θ está enxergando a altura e aqui o θ está enxergando a altura. Por quê? Porque esses triângulos são congruentes, são iguais. Porque traçando uma altura aqui, ó, a altura para os dois é iguais, certo? Eles compartilham a mesma hipotenusa, então esse lado aqui é igual a esse. Se eles são iguais, esse ângulo que está aqui, ele está aqui também, certo? Aí eu vou usar a mesma ideia para esse lado aqui, só que eu não vou traçar a altura, certo? Você já sabe que se esse cara aqui é alfa, então aqui também é alfa, certo? Porque se eu traçar uma altura do vértice B até aqui, vai formar dois triângulos congruentes e vai voltar a mesma ideia que eu falei para vocês aqui, ó, que eu demonstrei aqui, certo? Então se aqui é θ, aqui é θ, se aqui é alfa, aqui é alfa, porque se eu traçar uma altura aqui, vai surgir dois triângulos iguais. Tranquilo? Então perceba que se eu pegar esse vértice aqui A e eu chamar esse ângulo aqui de beta, perceba que θ mais beta mais o alfa forma um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então tá aqui, como queríamos demonstrar, certo? Que o alfa mais o θ mais o beta é igual a 180 graus, certo? Então tá aqui a relação, né? Eu queria demonstrar para vocês que sempre quando a gente está falando de geometria euclidiana, né? A soma
dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Então aqui é a demonstração, certo? Você acaba usando congruência de triângulos aqui, e aí você acaba chegando que θ mais o beta mais o alfa tem que ser um ângulo raso. Então tá aí a demonstração. Que θ alfa mais θ mais beta tem que ser 180 graus, porque ele formou um ângulo raso aqui, ó. A soma deles formou um ângulo raso. Beleza? Bom, então tá aí a primeira situação. Fiz a demonstração que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus. Então vamos agora para a segunda situação. A segunda situação eu vou falar do teorema do ângulo externo, certo? Que é uma consequência disso daqui. Eu vou fazer um triângulo ali. Fazer um triângulo aqui, ó. Então eu faço um triângulo de vértice aqui ABC. Vou botar aqui ó, ABC, certo? Eu faço um triângulo aqui, ó. Faço esse triângulo aqui e prolongo essa reta aqui, ó, certo? Aí esse cara aqui é um ângulo externo, certo? Quando eu prolongo a base aqui, forma um ângulo externo aqui. Se eu prolongasse essa base para cá, aqui tem um outro ângulo externo. Se eu prolongar essa reta aqui, aqui vai ter um outro ângulo externo, certo? Só que eu fiz só daquele lado ali. Então aqui eu tenho um ângulo externo, beleza? Bom, então, vou escrever aqui, ó, teorema do ângulo externo, tá? Então tá aí, teorema do ângulo externo. Bom, então aqui eu vou falar que vale beta, aqui alfa e aqui θ, certo? Então tá aí os ângulos internos desse triângulo, alfa, beta e θ. Beleza? Bom, a gente acabou de ver, eu acabei de demonstrar aqui para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus, né? Quando a gente está falando de geometria euclidiana. Então, a gente acabou de fazer essa demonstração. Então, a gente sabe que aqui o alfa mais o beta mais o θ tem que formar aí 180 graus, né? A soma deles tem que dar 180 graus, beleza? Aí se eu chamar esse ângulo aqui de fora de gama, certo? Então, chamar esse ângulo aqui de fora, externo aqui, esse ângulo externo de gama, eu sei que gama mais o θ forma um ângulo raso. Então, gama mais o θ forma um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Beleza? Bom, se esse cara aqui é igual a 180 graus e esse cara aqui é igual a 180 graus, eu posso igualar os dois. Então vai ficar aqui alfa mais beta mais o θ é igual a gama mais o θ. Só que eu tenho θ de um lado e θ do outro, né? O θ é positivo, porque a gente está vendo que ele é um ângulo interno desse triângulo. Então posso cancelar. Bom, então a gente chegou na relação que o gama ele é a soma de alfa mais beta. Então alfa mais beta, certo? Então tá aqui
o teorema do ângulo externo, certo? O que é o teorema do ângulo externo? Ele está dizendo aqui, ó, que o ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, é a soma desses dois ângulos aqui, ó. E é o que ele está falando aqui, ó. Então a soma, né, o ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, tira esse θ aqui, vai ser a soma desses dois aqui. Se eu estivesse falando desse ângulo externo aqui, ó, desse ângulo externo, aí ele é a soma de beta mais θ. Se eu estiver falando desse ângulo externo, aí vai ser a soma de alfa mais θ, certo? Como eu estou falando desse ângulo externo aqui, a gente acabou de ver que esse ângulo externo aqui é a soma de alfa mais beta. Tranquilo? Bom, então, agora a gente pode fazer a demonstração do teorema da asa delta, né? Qual a ideia aqui? Então, vou pegar o teorema da asa delta, essa figura aí, e vou fazer o seguinte, eu vou prolongar essa reta aqui, ó. Certo? Vou prolongar essa reta aqui, ó. Então, prolongando essa reta aqui, ó. Prolongando essa reta, certo? Quem é esse ângulo aqui, ó? Quem é esse ângulo aqui, ó? Vai ser o beta mais o θ, concorda? Esse ângulo aí vai ser o beta mais o θ, porque aqui, ó, beta mais o θ, esse cara aqui é o ângulo externo, certo? Se ele é um ângulo externo, ele é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Então esse ângulo aqui, ele é o beta mais o θ. Então esse cara aqui é o beta mais o θ. Tranquilo? E quem é esse x aí, pessoal? Esse x aqui, ó, ele é o ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo menorzinho aqui, ó. Certo? Ele é o ângulo externo desse triangulinho aqui, ó. E quem é o ângulo externo? A gente acabou de ver, né? O ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a ele, certo? Então esse cara aqui é a soma desse ângulo aqui com esse ângulo aqui. Mas esse ângulo aqui vale beta mais o θ. E esse cara aqui vale alfa. Então o x vai valer alfa mais θ mais beta, certo? Então ele vai valer beta mais θ mais o alfa. Então o x é a soma de alfa mais θ mais beta, certo? Então tá aqui como queríamos demonstrar. Beleza? Bom, aí, então agora eu vou falar de ângulo central e ângulo escrito. Eu vou fazer uma circunferência aqui para a gente fazer essa demonstração, beleza? Bom, então tá aqui, pessoal, mais ou menos uma circunferência aí, né? Mais ou menos, certo? Aí você tem um arco aqui. Você tem um arco aqui. Arco AB. Aí você tem esse ângulo aqui, que é chamado de ângulo central, certo? Vou chamar aqui de O, que é o centro da circunferência. E aí você vai ter um ângulo inscrito aqui, ó. Beleza? Então tá aí, pessoal. Então você tem uma circunferência, você tem um arco AB, aí você tem um ângulo central e o ângulo inscrito, certo? Porque o vértice C aqui está bem em cima da circunferência. Então ele é chamado de ângulo inscrito, certo? Então, ângulo central, ângulo inscrito, beleza? Bom, aí
Por que que eu queria, né, por que que eu fiz a demonstração do Teorema da Asa Delta? Porque olha, olha se essa imagem aqui não parece essa daqui, né? Não parece mais a asa delta aqui, ó. Então a gente sabe que esse ângulo aqui, é esse cara aqui, ó, certo? Então vou usar essa ideia para fazer a demonstração, beleza? Então aqui eu vou chamar de alfa, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu ligar do centro da circunferência até o vértice C, até o vértice C aqui, ó. Então, vou ligar do centro da circunferência até o vértice C, certo? Então, de novo, liguei do centro da circunferência até o vértice C aqui, ó. Liguei aqui, certo? Tá aqui de amarelo. Se esse cara aqui é alfa, acabei de chamar esse ângulo de alfa, esse ângulo aqui é alfa, certo? Esse ângulo aqui é alfa. Por quê? Porque aqui é raio e aqui é raio, certo? Então esse cara aqui é raio e esse cara aqui é raio. Então esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, né? Ele tem dois lados iguais aqui, ó. Então esses ângulos aqui tem que ser iguais. Então se aqui é alfa, aqui é alfa. Se eu chamar aqui de beta, então aqui vale beta, então aqui também vale beta, certo? Por quê? Porque aqui é raio e aqui é raio. Esse triângulo aqui, ó, também é isósceles. Então se aqui vale beta, aqui também vai valer beta, certo? E agora aplicando o teorema da asa delta, né? Se eu falar que o ângulo central vale x, então o ângulo central vale x. Então quem é o x? O x, a gente acabou de ver, né? É a soma dos três ângulos aqui. Então quem vai ser o x? Vai ser beta mais alfa, certo? Então vou pegar o beta mais alfa. Então aqui, ó, beta. Agora esse ângulo aqui, ó, mais beta mais alfa. Então mais beta mais alfa. E mais esse ângulo aqui, mais alfa. Estou aplicando o teorema da asa delta, certo? Então aqui vai ficar aqui x é igual a 2 beta mais 2 alfa, beleza? Aí se eu montar essa relação aqui, ó, né, se eu afirmar para vocês que beta mais alfa é igual a θ, certo? Estou afirmando isso daqui para vocês, que beta mais alfa é igual a θ. Então esse ângulo aqui, ele vai valer θ, certo? Então esse ângulo aqui vale θ. O ângulo escrito aqui vale θ. Por quê? Porque eu tinha beta mais alfa. Só que eu acabei de afirmar para vocês que beta mais alfa é θ. Então o ângulo escrito aqui vale θ. E o ângulo central vale quanto? Bom, se eu colocar o 2 em evidência aqui, vai ficar que x, que é o ângulo central, é 2 vezes alfa mais beta. Coloquei o 2 em evidência aqui, ó. Então vai ficar que x é 2 vezes o θ, né? Porque alfa mais beta, acabei de afirmar aqui que vale θ. Então o x vale 2θ. Quem é o x? O x é o ângulo central. Então aqui vale 2θ. Certo? Então tá aí, pessoal. Ângulo escrito θ, ângulo central 2θ. Certo? Aí a gente acaba concluindo que um ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então se aqui é 2θ, aqui é θ. Se aqui fosse θ, aqui seria θ sobre 2. Ou seja, ele é metade.
beleza? Então tá aí como queríamos demonstrar, né? Bom, só para finalizar então, né? Então o arco aqui AB, o arco AB, nesse caso aqui vale 2θ, certo? Porque o arco, ele é igual, ele tem o mesmo valor que o ângulo central, né? Então esse arco aqui vale 2θ, beleza? Então toda vez que você estiver resolvendo exercício aí, você está com o ângulo central e o ângulo inscrito, se esse arco aqui vale 2θ, o ângulo inscrito vale θ. E o ângulo central vale 2θ. Beleza? Então tá aí, pessoal, o que eu queria demonstrar para vocês aí, que é a relação de ângulo central e ângulo inscrito. Mas perceba que a aula ficou bem completa, né? Porque eu tive que fazer a demonstração do teorema da asa delta, então eu tive que fazer a demonstração por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, certo? Teorema da asa delta e a demonstração aí de ângulo central e ângulo inscrito, beleza? Bom, pessoal, então, se você já é inscrito no canal, eu agradeço. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui no YouTube, beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aí, não se esqueça de deixar o curtir e comentar aí o que você achou da demonstração. E se você quiser que eu traga aqui uma demonstração no canal, comenta aí embaixo, beleza? Então é isso daí, pessoal. Bons estudos aí, firme e forte e até a próxima.